Olá! Este vídeo tem por objetivo fazer uma breve apresentação sobre a vida e obra de Maria Montessori. A apresentação está separada em 3 tópicos: biografia, a obra e a relação da obra com a educação inclusiva. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em 13 de agosto de 1870 em Chiaravella, Itália. Com 5 anos de idade, mudou-se para Roma com sua família, onde realizou toda a sua escolarização. Em 1883, passou a estudar na Escola Técnica Michelangelo Buonarroti e depois, em 1886 a 1890, no Instituto Técnico Leonardo da Vinci, onde ela concluiu o curso de engenharia aos 20 anos, com destaque em matemática e ciências, ao receber o certificado em física e matemática. Em 1892, após conseguir o título de Ciências Naturais, começou sua formação em medicina, graduando-se em 1896. Entretanto, o início do curso ocorreu com algumas dificuldades, haja vista que Montessori foi uma das primeiras mulheres italianas a se dedicar ao estudo no campo da medicina. Após sua formação, passou a desenvolver um trabalho voluntário como assistente de clínica psiquiátrica, na mesma universidade onde se formou, em um programa de pesquisa relacionado ao tratamento de crianças consideradas na época como anormais. Em 1897, Maria Montessori viaja para a França, onde expandiu seus conhecimentos educacionais, participando como ouvinte de cursos de pedagogia e estudando as obras de teorias educacionais, como Rousseau, Pestalozzi e Froebel. Em 1907, ela fundou na Itália a Casa dei Bambini, em que o ensino era baseado na liberdade da criança, considerando-a como um ser ativo da aprendizagem. A partir do desenvolvimento dos seus estudos com crianças normais e anormais, a produção de materiais para ensino que, em 1907, Montessori sistematizou e publicou a primeira obra, Pedagogia Científica. Desse compilado de experiências, ela sistematizou a sua concepção de ensino e, em 1909, publicou a Pedagogia Científica, trabalho que ficou conhecido posteriormente como Método Montessori, que começou a ser aplicado nas escolas. Em 1915, Montessori mudou-se para Barcelona, onde no mesmo ano começou a ministrar cursos na Escola Educatiu, ambiente que tinha por objetivo vincular a escola à realidade sociocultural e sociolinguística do país. Tal proposta educacional impactava diretamente na comunidade educativa da época, implicando no fato de o governo patrocinar a fundação de uma escola Montessori, para atender crianças de 3 a 10 anos em um laboratório pedagógico para pesquisas e treinamento de professores. Em 1929, a própria Maria Montessori fundou a Associação Internacional Montessori para manter e desenvolver sua pedagogia com o propósito de colocar à disposição do maior número de crianças possível em todo o mundo. Com o advento dos movimentos nazifascistas na Europa e o fechamento das escolas montessorianas, Maria se muda para a Holanda. Embora haja muitas controvérsias sobre seu exílio, muitos historiadores afirmam que ela viajou para a Índia, colônia inglesa na época, para ministrar cursos e foi impedida de voltar à Europa até 1946. Em 1949, foi indicada para o Prêmio Nobel pela primeira vez. Faleceu em 6 de maio de 1952 em Noordwijk-aan-Zee, Holanda. Maria tinha um relacionamento amoroso com um colega médico, Giuseppe Montesano. Era uma relação livre sem vínculos. Montessori nunca se casou porque, naquela época, uma mulher casada não poderia trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Porém, em 1897, Montessori descobriu que estava grávida de Montesano. Ela sabia que um filho fora do casamento encerraria sua carreira. Assim, as duas famílias concordaram que ela daria à luz em segredo
e quando nasceu Mário, eles o registraram como filho de pai e mãe desconhecidos e o entregaram a uma enfermeira para criá-lo em Vicovaro, a 45 quilômetros de Roma. Montesano e Montessori concordaram que os dois cuidariam da criança à distância e também concordaram que nenhum dos dois jamais se casaria. Ela manteve o acordo, mas ele não. Quando Montesano se casou com outra mulher e reconheceu a criança como seu filho, Maria perdeu todos os direitos sobre a criança, que na época tinha 3 anos. Anos depois, Mário é reconhecido como filho de Maria Montessori e se torna um grande apoiador da causa da mãe. Durante a sua vida, Maria visitou diversos países, mas a sua vida profissional foi estabelecida principalmente nos 3 países abaixo. Na Itália, seu país de nascimento, ela estuda engenharia, medicina, filosofia, psicologia experimental e pedagogia, além de atuar como diretora em instituições educacionais. Ao final de 1915, Montessori passa a viver em Barcelona, Espanha, e já começa a ministrar cursos na escola de Estil e apresenta os materiais desenvolvidos para o ensino de gramática, geometria e aritmética. O governo espanhol foi um dos seus maiores apoiadores e patrocinadores durante a sua carreira. Na Holanda, funda a Sociedade Montessoriana Holandesa e lá se estabelece como o centro de desenvolvimento do método, passando a ser referência mundial. Maria Montessori conseguiu divulgar sua metodologia por todo o mundo. No mapa abaixo destacamos algumas regiões que Montessori passou mais tempo, portanto, tendo maior influência. Nos Estados Unidos, ela cria a Associação Educacional Montessori, além de lecionar na Columbia University e Universidade do Texas. Na Europa, proferiu diversos cursos e implantou seu método em várias escolas, com maior força na Holanda. Já na Índia, ela funda o movimento Montessori e, junto ao seu filho, ministra cursos para a formação de professores. Na época de 1900, era comum as escolas separarem as crianças com algum tipo de deficiência e manterem salas homogêneas. O corpo docente presente não possuía preparo algum para lidar com alunos diferentes e a grande maioria não se interessavam pela inclusão, levando à exclusão de alunos excepcionais e os marginalizando. Foi justamente esse fator que levou o interesse de Montessori à pedagogia. Ela passa a estudar as crianças ditas anormais e cria um método especificamente para elas. O primeiro plano de desenvolvimento, representado pela letra A, engloba a fase de 0 a 6 anos, que tem 2 grandes objetivos: aprender como o mundo funciona para saber como funcionar no mundo e adquirir independência física em relação ao adulto. Conforme fazem coisas cada vez mais difíceis, as crianças dominam o mundo mais próximo de si, começam a ansiar pelo mundo desconhecido e aí chegam à fase seguinte. O segundo plano de desenvolvimento, representado pela letra B, representa a fase de 6 a 12 anos, que diz que é com a imaginação que a criança investiga e compreende os mundos distantes e inatingíveis. Lendo, ouvindo, estudando, imaginando, as crianças conquistam a independência intelectual, aprendem a pensar sem a ajuda dos adultos e passam a compreender aspectos morais e de convivência. O terceiro plano de desenvolvimento, representado pela letra C, representa a fase de 12 a 18 anos, que tem como maior tema a convivência. Após a conquista da independência dos adultos, o adolescente passa a compreender de forma mais profunda e complexa como a sociedade funciona, a cidade, a cultura, a ideologia, a economia, a ciência e a política. Isso irá acontecer através da sua integração a grupos e reconhecimento de sua função na comunidade. Pegamos alguns materiais criados por Montessori para ilustrar como ela auxiliava as crianças e mostrar também como esses recursos são utilizados para o ensino até atualmente.
Aqui estão as referências utilizadas em nosso trabalho. Obrigada por assistirem a nossa apresentação e até a próxima!